É bem comum que, com o passar do tempo, aqueles ensinos bem básicos e fundamentais da vida e da nossa fé acabam sendo ofuscados ou quase esquecidos. Afinal de contas, se é tão simples e todo mundo sabe, a gente não precisa gastar tempo falando disso. Uma passagem da Bíblia que contém elementos desses bem básicos que dificilmente a gente para lembrar são os conhecidos 10 mandamentos. Até pessoas que não leem a Bíblia, que não frequentam uma igreja há anos, podem facilmente, eu diria, lembrar de pelo menos dois ou três dos 10. Por ocasião desse mês da família, eu gostaria de chamar a sua atenção brevemente para o quinto mandamento. Lembrando que, segundo os capítulos 19 e 20 de Êxodo, o Senhor desceu poderosamente sobre o Monte Sinai e proclamou audivelmente os 10 mandamentos, também conhecidos como 10 palavras. O quinto deles trata de autoridades humanas instituídas por Deus, focando na estrutura mais básica da sociedade da aliança, a família. Deuteronômio 5:16, provavelmente citando Êxodo 20:12, diz o seguinte: Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nossa reflexão nesse devocional envolverá três perguntas. A primeira, e mais óbvia, é o que significa honrar pai e mãe? Vamos olhar um pouco mais de perto para o versículo. Algo que facilmente se perde na tradução é a conotação e força do verbo utilizado aqui. A palavra traduzida como honrar vem do hebraico kaved. A forma substantiva dessa palavra é kavod, talvez alguns já ouviram, que significa glória ou peso. O sentido mais literal é peso, mas a conotação mais comum é reputação social. Uma tradução bem literal e que chama mais a nossa atenção, eu diria, é glorifica a teu pai e a tua mãe. E a gente pensa logo, né? Mas esse verbo não é usado em relação a Deus? Pois é. Levítico 19:3, de maneira análoga, usa o verbo temer para falar da responsabilidade de filhos para com os pais. Qualquer leitor da Bíblia sabe que o nosso objeto principal de temor é o próprio Deus. Honrar ou glorificar, então, significa reconhecer o peso, a reputação, a posição honrosa de alguém. Honrar é tratar uma pessoa de acordo com essa posição. Deus estabeleceu nossos pais como as autoridades mais imediatas sobre nós. Desprezar, se rebelar contra, não levar a sério ou abandonar nossos pais são formas indiretas de fazer pouco do próprio Deus. E isso nos leva à nossa segunda pergunta. Qual a motivação para honrar pai e mãe? O texto deixa claro que devemos honrar nossos pais porque Deus assim ordenou, mas também acrescenta para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. No contexto de Deuteronômio e da nação de Israel, historicamente, isso significa que cada participante da aliança recebe aqui a promessa de vida longa e prosperidade na terra de Canaã. Mas nós não estamos debaixo da aliança mosaica, nem vivemos na Palestina, a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então há certa distância entre os israelitas que ouviram esse mandamento e nós. Mas o apóstolo Paulo cita o quinto mandamento junto com a promessa em Efésios capítulo 6, indicando que também na nova aliança Deus reserva uma bênção especial para aqueles que honram seus pais. Eu acho que às vezes a gente não consegue captar bem o peso disso. Imagina que um irmão da igreja de Có, vamos chamá-lo de José, tem uma boa amizade com o homem mais rico e influente da região. Digamos que José está passando por um aperto financeiro ou legal. Talvez ele está para perder sua casa por não ter condições de pagar uma dívida. Esse homem abastado, sabendo da situação, chega para o José e diz: José, meu amigo, fique tranquilo. Você é como família para mim. Enquanto eu tiver um teto e um prato cheio, você também vai ter um teto e um prato cheio. Você não vai perder sua casa. Eu imagino que o José ia ser bem confortado por essas palavras. Elas expressam o favor de alguém que tem as condições de intervir por ele. Imagina então Deus dizendo que tem interesse especial em abençoar filhos que honram seus pais. É difícil superestimar o peso e conforto dessas palavras. Mas há o outro lado dessa moeda.
um lado mais horizontal, natural, por assim dizer, e talvez mais fácil de enxergar. Já parou para perceber como pessoas que desprezam as instruções dos seus pais e teimosamente seguem seus próprios caminhos quase inevitavelmente quebram a cara na vida? Faça uma visita à penitenciária local e entreviste os presos sobre a atitude que tiveram para com seus pais e as autoridades de modo geral. Percebe a correlação? É interessante que o apóstolo Paulo ressalta em Romanos capítulo 1, versículo 30, a desobediência aos pais como uma marca óbvia de uma sociedade idólatra, rebelde e depravada. A vida certamente é cheia de contingências e sofrimentos que a gente não consegue explicar. Às vezes, pessoas que temem ao Senhor passam por situações muito difíceis e inexplicáveis, mas fica claro que o favor de Deus repousa sobre aqueles que, em temor a Ele, honram seus pais. Mas agora a gente precisa caminhar para a nossa última pergunta. Como honrar pai e mãe? Eis a questão, né? Mais prática. Alguns de nós têm pais que não temem ao Senhor. É provável que alguns de vocês já perderam seus pais. Talvez há crianças e adolescentes que agora moram com seus pais ouvindo esse devocional. No meu caso, meus pais moram a milhares de quilômetros de distância. Então, cada um de nós se encontra em uma situação um pouquinho diferente e aqui não há o local, o contexto para tentar falar cada uma dessas circunstâncias. Talvez valha a pena tentar perceber qual é a pergunta dentro da pergunta. Eu diria que é a seguinte: qual o espírito ou a essência desse mandamento? A resposta parece morar no princípio do respeito às autoridades, especialmente os mais velhos. Mesmo se você não tiver mais sua mãe, talvez há aquela viúva na igreja que Deus está te desafiando a cuidar, a demonstrar apreço. Talvez você venha de uma família difícil, com pais difíceis de amar. Como o Senhor está te chamando a demonstrar profundo respeito e cuidado com eles, mesmo sem concordar em muitas áreas? Todos nós temos pais pecadores. E aqueles de nós que já somos pais, somos também pais pecadores, cheios de limitações e falhas. Mas quais são algumas das maneiras que você pode enxergar a graça, o cuidado, a perseverança de Deus através dos seus pais? Talvez seria bom parar essa semana para fazer uma ligação, quem sabe uma visita, tomar um cafezinho, dizer palavras de apreço, ou mesmo buscar reconciliação se necessário. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meu nome é Arnon Batista, eu fui colega de classe do pastor Ricardo no Seminário do Cariri e atualmente continuo atuando como estudante de teologia. Deus abençoe todos os ouvintes e o corpo de Cristo aí em Icó.